Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai gravar o vídeo sobre aquele pequeno texto do Heidegger. É um outro momento bastante difícil do nosso curso, mas que depois vocês vão ver a importância de se ter uma noção mais clara, principalmente do conceito de Dasein, do Heidegger. E essas são pequenas páginas, mas acho bastante preciosas e precisas para a gente fazer uma primeira compreensão desse conceito que vai aparecer com uma frequência enorme nos textos dos psicólogos existenciais. Vocês vão ter a oportunidade de ler mais para frente, principalmente na disciplina Psicoterapia Humanista Existencial. Antes, eu queria fazer um preâmbulo, uma introdução, para a gente falar um pouquinho desse filósofo. Ele viveu aí na virada do século XIX para o século XX, né? Nasceu em 1889, viveu até 1976 na Alemanha, portanto produziu muito durante toda a primeira metade do século XX, e teve um envolvimento bastante controverso com a Alemanha nazista. Então, eu acho que isso é um fator que é importante a gente colocar, porque muita gente, eu já escutei até de alguns professores, dizendo assim, mas isso realmente, o Heidegger foi um nazista, nunca se arrependeu, mas isso não importa, né? Não importa porque a obra dele está aí, a obra dele tem muito a nos dizer. Eu, pessoalmente, acho isso bastante complicado. Não sei se é possível falar assim tão tranquilamente, né? O que importa é a obra e não importa o que a pessoa fez ou pensou em termos políticos. Existe um outro filósofo chamado Levinas, não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente viu uma referência a ele no texto do Adriano Furtado, bem no início do nosso curso. Esse autor é um autor judeu e que escreve depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, a maior parte da obra dele, e quase sempre se colocando numa postura crítica em relação ao Heidegger. Então, Levinas vem de uma tradição judaica e ele considera que a obra do Heidegger, por si só, os seus conceitos, dariam margem a um pensamento que se distancia assim do concreto da vida humana mesmo. Isso possibilitaria a ele uma adesão ao nazismo sem maiores dilemas éticos, né? Sem uma consideração aí mais, enfim, mais ligada ao concreto da vida e o que significa aderir a uma coisa ou outra, né? Em termos políticos, em termos do poder, dos governos, enfim. Não se trata aqui de falar exatamente o que o Levinas critica e como é que ele desenvolve as suas ideias, né? Se a gente tiver uma chance disso na nossa conferência sexta-feira, a gente fala um pouquinho, mas acho que não cabe assim, em poucos minutos, falar disso. Eu quis tocar nesse assunto só para despertar aí um pouquinho uma inquietação em vocês, para cada um pensar um pouco sobre isso. Eu acho que agora a gente está aí muito tempo já depois, né, de todos os adventos aí da Segunda Guerra Mundial e vivendo um outro momento mundial em que autoritarismos começam a ganhar algum espaço aqui no nosso país também. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta sempre, essa reflexão, se o posicionamento político de um teórico, né, de um filósofo, de um psicólogo ou de um artista, enfim, se importa saber se isso vem ao caso ou não. No caso da psicologia, por exemplo, o que vocês acham disso? Né? Importa saber um posicionamento político de um psicólogo hoje, por exemplo? Se ele está de acordo com esse governo que nós temos, nesse momento tão difícil do enfrentamento da pandemia do coronavírus? Será que importa saber de um psicólogo se ele apoia as atitudes que o nosso presidente tem tomado? Então, deixa isso só aí, só para vocês pensarem um pouco. E vamos entrar, então, no Heidegger, nesse texto especificamente, e principalmente no que é a ideia do Dasein. Aqui eu posso dar uma dica do que seria a crítica que o Levinas faz, sem me demorar, claro, e até dizer também o que é uma apropriação que a psicologia vem a fazer desse conceito.
eu vou desenvolver, né, um pouco, assim, tentar mostrar para vocês o que significa esse Dasein a partir do texto que a gente leu. E cabe já aqui apontar o seguinte, que para o Heidegger, ou para a própria filosofia, um conceito é sempre algo que se passa num distanciamento da realidade, né? O pensamento racional, argumentativo da filosofia, ele está sempre, vamos dizer assim, suspenso em relação ao que se passa no mundo concreto. E o Levinas considera que esse conceito de Dasein, nas suas implicações em relação ao ser, seria algo que quase que a gente pode dizer assim que se perde, né, numa elevação argumentativa e me perdi um pouco aqui a palavra melhor para dizer sobre isso nesse momento. Mas enfim, o que a gente pode pensar num pensamento que se distancia tanto do concreto que quase que perde o seu significado existencial. Apesar de que o Heidegger é um autor dessa vertente existencial, porque o que ele fala pode ser tomado, né, numa dimensão mais ligada ao concreto, que é o que os psicólogos vão fazer, numa associação direta assim entre a ideia do Dasein e a pessoa humana em terapia, a pessoa humana em observação por parte né, de todo o campo aí da psicologia. Mas existe uma distância entre o conceito de Dasein e a concretude, ou pelo menos existe um risco de que essa distância fique muito longínqua, e é sobre isso que o Levinas vai falar, que importa menos fazer uma conceituação teórica tão refinada, tão sofisticada sobre o ser humano. Para o Levinas importa mais saber como é que eu me porto, o que eu penso e o que eu faço diante desse outro humano que se coloca diante de mim, diante do rosto que me interpela e que me questiona. Então, esse encontro entre duas pessoas, né, um rosto sendo chamado pelo outro rosto, é a partir disso, dessa super concretude, né, da intersubjetividade que esse Levinas vai falar. E foi isso um pouco que o Adriano Furtado tocou lá no início, né, em algum momento do seu curso, do seu livro e no início do nosso curso. Mas, se essa ideia é tão trazida para o campo da psicologia, é porque de alguma maneira é possível sim trazê-la para esse universo aqui das coisas concretas da vida humana. Afinal de contas, é disso que a psicologia precisa tratar, né? A gente não está falando de nenhum conceito especulativo, distanciado, mas a gente quer falar dessa pessoa que está aqui, que em última instância, né, no universo da psicoterapia, é a pessoa de quem eu vou cuidar. E são essas ideias que o campo da psicologia vai tentar trazer, né, para uma compreensão, então, dessa pessoa viva e real. Vamos lá. O livro Ser e Tempo é um livro muito longo, muito grande, muitas vezes editado em 2 volumes, tão extenso é, né, o livro completo. É a obra mais famosa do Heidegger, mais estudada, onde aparecem muitos, se não praticamente todos os seus conceitos. E esse trechinho que a gente vai ver lá, que a gente leu aqui, está retirado de uma edição de Ser e Tempo, que tem 2 volumes. Vocês viram, ele está retirado do primeiro volume e que é dividido em algumas partes, seções, capítulos, enfim. O que a gente está lendo é um parágrafo 9 do primeiro capítulo da primeira seção, da primeira parte dessa grande obra Ser e Tempo. Acho que a gente pode dizer assim, sem medo de errar, que é uma das maiores obras aí de toda a filosofia ocidental. Publicado no início do século XX, esqueci de pegar aqui agora a data exata, mas isso é fácil de vocês descobrirem aí no Google. E o título desse trechinho é o tema da analítica da presença. Então, logo de início, e acho que eu tinha falado já para vocês no finalzinho da nossa última aula sobre isso,
que presença é o termo escolhido pelo tradutor dessa edição para a palavra Dasein. Então aqui eu vou usar Dasein para vocês, porque na maioria das vezes a gente vai encontrar essa palavra não traduzida. Os textos, eu tenho lido alguns textos de psicólogos contemporâneos, né, existenciais, quando se referem ao Heidegger, quase sempre eles vão usar a palavra Dasein. Então é melhor que vocês, né, se acostumem com esse termo. A gente vai ter uma vertente aí dentro do campo existencial humanista, tem uma vertente específica criada pelo Binswanger, pelo Medard Boss, e essa vertente eles próprios vão denominar de Dasein-Análise. Algumas vezes se traduz por análise analítica existencial ou análise existencial, mas muitas e muitas vezes a gente vai encontrar traduções que mantêm também essa palavra, né, esse termo não traduzido, e a referência à Dasein-Análise do Binswanger vocês vão encontrar muito também. Então é legal que a gente não perca aí uma intimidade com essa palavra. Então Dasein é uma palavra alemã, algumas vezes traduzida por presença, como nesse texto que vocês leram. A gente vai encontrar também a expressão ser aí, algumas vezes, em algumas traduções. E agora, então, partindo já para a compreensão do que seria isso, logo no início do texto vocês veem ele dizer que o Dasein no ser aí somos nós mesmos. Ou seja, não está dito lá literalmente, mas está bastante claro, né, que o Dasein se refere ao ser humano, ao ser que nós somos. Ele nunca vai dizer ser humano exatamente porque ele está propondo um outro nome para esse ser que nós somos. O ser que nós somos seria, então, o Dasein. E esse é o ente, ele está usando a palavra ente, né, e não ser, eu que comecei a dizer ser humano e, portanto, ser, mas vamos pegar aí o vocabulário específico do Heidegger nesse texto. Então, ele começa dizendo o ente a analisar, aqui nessas páginas, então, a analítica da presença, ou seja, algo para ser analisado, a analítica quer dizer de uma análise, né? E o ente que ele quer analisar é exatamente o Dasein, ou o ser que nós somos. Logo no início também, no primeiro parágrafo, já surge a ideia de que esse ente tem uma especificidade, que é que cabe a ele assumir o ser que ele é. Veja que então já se coloca como óbvio que esse ser que nós somos não é um ser que se coloca, que se mostra ou que tem a possibilidade de ser completamente o que ele é numa imediaticidade, como os outros seres. Por exemplo, eu estou aqui olhando para uma mesa, a mesa é inteiramente mesa, porque ela é completamente dada, ela é inteira, ela não tem que realizar o seu ser mesa. Nós temos que realizar o nosso ser Dasein. Com isso já se abre o que é um específico do humano, né? Ele não vai usar essa palavra, mas a gente pode usar aqui para compreender melhor. Né? É um específico do humano que é ser um ser não completamente dado, um ser que tem como tarefa, a gente pode talvez dizer assim, na sua existência, o se realizar como o ser que é. E aqui a gente, veja, nessa pequena frase, já abre aí essa pergunta tão grande que eu fiz já para vocês algumas vezes e em todas nas 3 disciplinas que eu tenho trabalhado esse tema aqui, né, no curso da PUC, a disciplina do 4º período, a do 6º, a do 7º, toda hora volta essa questão que é o que é tornar-se o que se é. Essa é uma expressão encontrada na filosofia, em vários momentos a gente já viu isso também quando tratava do humanismo. A gente vai encontrar isso em textos de vários psicólogos, que a pessoa humana deve ser o que ela é. E aí você já tem essa pergunta, e o que é que eu sou, essencialmente, e que eu devo então me tornar? Você tem uma ideia de que há algo que diz do que eu sou, e esse algo não é completamente já realizado, eu tenho a tarefa de realizar esse algo que diria do que eu sou. E aí sempre vai ter uma outra pergunta que é,
se isso que eu sou, então essencialmente, é específico meu ou diz respeito a todo o Dasein, ou seja, a toda pessoa humana. Então, daqui a pouco a gente volta nisso, que é muito importante e muito não respondível completamente. Bom, a gente vai ver, a gente está dentro de um parágrafo, né? Parágrafo 9, mas o texto também vai se dividir em 2 momentos, né? Ele enumera número 1, número 2. No item 1, ele vai deixar claro o uso que ele vai fazer da palavra existência. Então, deixando claro que existência é uma palavra que muitas vezes antes foi usada, ou tem sido sempre usada na psicologia, desculpa, gente, na filosofia, para dizer de tudo o que existe, de todos os entes. Então, todos os entes existem, todos os entes teriam a sua existência. O Heidegger vai dizer aqui para nós, não, é preciso diferenciar a existência do Dasein e esse modo aí de ser dos outros seres. E ele vai, então, fazer uma diferença e uma apropriação da palavra existência. Ele vai dizer aqui, na sua analítica, em toda a sua construção especulativa de ser e tempo, a palavra existência vai ser um termo usado exclusivamente para o Dasein. Então, só o Dasein é existência. E o Dasein é o ente, então, que tem a sua essência baseada na sua existência. Vejam isso aqui abre o campo para mais tarde o Sartre dizer que para o humano a existência precede a essência. Então, o que define o ser que nós somos é a existência. Então, é o fato de existir que configura a nossa essência. Daqui a pouco a gente vai entender melhor, né, o que ele está chamando de existência e por que essa palavra agora então só pode ser usada para o Dasein. Ele continua um pouco nesse momento, ter a essência baseada na existência quer dizer do ente que tem como essência o ter de ser. Esse ter de ser ressoa o que a gente tinha acabado de dizer do parágrafo anterior, que é a ideia de que caberia a esse ente assumir o ser que ele é. Ou seja, ele tem que ser aquilo que ele é. E isso diz da sua essência. O que é, então, essencialmente nosso, o que marca a nossa existência, é um movimento. Talvez a gente possa pensar assim. O ser que nós somos não é nunca um ser completamente dado e acabado, mas é um ser a se fazer. Essa ideia do a se fazer abre essa perspectiva de um devir, ou seja, de um movimento, de um ato se fazendo sempre, que diz então do que somos. Os outros entes são o que ele vai chamar de o ser simplesmente dado. Ele é dado, ele está dado inteiro em si mesmo. Mesmo o computador, que é essa coisa que está aqui na minha frente, a gente poderia pensar, um computador não está completamente dado, porque ele é pleno de movimento dentro dele, mas ele tem os seus limites e o seu programador, a pessoa que criou essa máquina específica que eu tenho aqui na minha frente, saberia me dizer exatamente tudo que está dado aqui nessa máquina. Ainda que ela seja responsiva, ela é capaz de interagir comigo, mas ela não tem a abertura existencial que o Dasein tem. A inteligência artificial nunca vai ser semelhante ao modo de ser do Dasein, que é o ser que nós somos. Ainda que a gente possa fazer muita ficção em torno disso, né? Dessa possibilidade da máquina se tornar humano ou mais que humano, ou além do humano, eu acho que para nós aqui na psicologia é bom e é instigante e produtivo continuar pensando que o Dasein tem a sua especificidade e é um único ente que existe nesse sentido da existência, sendo a palavra que marca o não acabamento, né? Ou a abertura do humano. Bom, aqui a gente chega então nessa diferenciação. Então, o Dasein não tem o mesmo estatuto que os outros seres. Ele cita, por exemplo, a mesa, a casa, a árvore, seja lá o que for, que sejam todos os outros seres que não o Dasein.
E aí ele vai fazer uma identificação entre o Dasein e o ser. Ser é uma palavra, em filosofia, muito presente, a gente pode dizer quase que essencial a todo o campo da filosofia, desde os primeiros filósofos, desde as primeiras especulações filosóficas. O ser diz do que é, né? O que é tudo que está aí, tudo que nós vemos, enfim. Mas é uma palavra inefável, assim, né? Ela é indefinível, a gente não consegue segurar o seu significado. Aqui, né, nessa perspectiva heideggeriana, o ser se liga imediatamente à nossa própria existência, à existência do Dasein. O Dasein seria um portador do ser, ou idêntico ao ser, e o ser é o ser do Seraí. Então, o Seraí é o Dasein, e o Dasein, então, carrega em si o ser. O ente que nós somos, então, se define pelo ser. Veja, aqui, nesse texto, isso não vai se desenvolver tanto, um pouco, daqui a pouco a gente consegue dizer, mas eu já vou adiantar também uma ideia que vai ser muito cara à psicologia, que é a noção de que então o Dasein tem como tarefa existencial o cuidado do ser. Cuidar do ser que está em mim na medida em que faz parte do Dasein como um todo, e o Dasein está, né, em todas as pessoas. Cada pessoa humana é um Dasein, ou seja, é um ente que tem a tarefa realizar o ser e cuidar do ser. A gente vai ver essas noções de cuidado e de responsabilidade pelo ser, por exemplo, no autor chamado Medard Boss, que trabalha, né, junto com o Binswanger, no campo já da psicologia. Então é legal que vocês guardem um pouco essa ideia. Vocês vejam que eu estou me furtando aqui a fazer uma definição exata de ser, porque isso é sempre muito arriscado. Vamos continuar falando, à medida que a gente vai falando, cada um vai construindo aí uma ideia do que seria, afinal, o ser. Para quem considerar que essa ideia de ser se torna uma palavra quase que vazia de um sentido imediato, aí, nesse ponto vocês podem entender aquilo que eu disse no início de uma possível crítica ao Heidegger. A crítica do Levinas vai caminhar por aí. O que é o ser? Que coisa é essa que seria o ser? E o Levinas vai dizer, não quero pensar no ser, quero pensar nesse rosto que está me chamando aqui agora e que pede de mim uma ação ética no mundo. Tá bom? Fechei o parênteses de novo para a gente voltar aqui para essa construção. Vocês vejam que acho que dá para perceber que a minha posição pessoal também é um pouco resistente ao Heidegger, porque eu acho que por mais que essa especulação sobre o ser faça parte da filosofia, às vezes parece que ela se torna algo desligado mesmo ou carente de um significado que seja propriamente existencial. Mas não é isso que a maioria dos psicólogos nesse campo vai pensar, né? Os existenciais, quase todos eles consideram que é possível sim trazer o Dasein para o campo da concretude, né? Da terra da psicologia e pensar no ser humano como Dasein e te retirar daí muitas ideias que frutificam aí na clínica psicológica. Que talvez o próprio Heidegger não concordasse com isso. Dissesse, não, eu não estou falando dessa coisa aí tão colocada, né, no chão da vida, porque ele está realmente fazendo uma especulação grande, ele está querendo fazer uma ontologia, que é exatamente um pensamento sobre o ser. Isso é ontologia dentro da filosofia. E a gente vai cair sempre, se um de vocês na sexta-feira me perguntar o que é o ser,
Eu não sei responder exatamente, do modo que eu sei que vocês gostariam de escutar. Mas o ser aqui, para a gente tentar compreender o que ele está dizendo, o ser é o que está na estrutura do Dasein e que precisa ser realizado e cuidado. Se o que a gente vai conseguir fazer disso dentro da psicologia é fiel ao que o próprio Heidegger pensava, provavelmente não. Provavelmente a psicologia, ao se apropriar dessas ideias, traz essas ideias para um campo já muito diferente daquele em que ele escrevia e pensava. Tá? E isso tem que ficar sempre muito claro para vocês. Por isso a minha insistência em trabalhar um pouco esses textos nessa disciplina, para que você sempre compreenda que quando um psicólogo começar a usar esses conceitos, está fazendo uma apropriação. Não está fazendo um comentário filosófico, que é o trabalho dos filósofos. Os filósofos vão lá tentar entender exatamente o que o autor quis dizer. O psicólogo, ao pegar esse conceito, não está muito preocupado com isso, não. Ele está pensando assim, como que eu posso instrumentalizar esse conceito no sentido de fazê-lo funcionar, né, numa construção psicológica que sirva à clínica, que sirva à compreensão concreta do outro ser humano. Então, quase que fica como uma inspiração. E aqui a gente está conhecendo um pouquinho de como é que esses conceitos nascem lá na terra própria da filosofia. Então, entendido que o Dasein está relacionado ao ser e que o ser é algo não completamente definível, ou pelo menos não por mim nesse momento, mas por muitos críticos também. A gente continua seguindo, é preciso voltar aqui e tentar entrar no raciocínio do autor, mesmo com um certo incômodo, tá? Um certo incômodo com a palavra ser. Bom, então, ele vai dizer assim, aqui a gente está entrando na seção 2, que vai correr aí para o resto, né, desse grande parágrafo 9. Ele diz, o que se diz do Dasein, se diz de mim. A gente pode entender isso, né, trazendo um pouco já, fazendo já esse exercício do que eu estou falando, que é uma apropriação, é pensar que um ser humano, o que se diz de um ser humano... Não, desculpa, deixa eu começar de novo. Um ser humano é sempre quem diz, né? Cada vez que se diz do ser humano, de modo geral, isso está sendo dito por uma pessoa que pensa e fala. Um ser humano não pode dizer do ser humano como um todo, né, desse conceito, dessa ideia de ser humano, sem se implicar nesse dizer. Eu acho que é isso que está embutido nessa expressão, que se diz do Dasein, se diz de mim. Porque ao falar de modo genérico desse ser que nós somos, nós estamos falando também de nós mesmos. E de nós mesmos não no sentido de que eu me defino como um ser humano, não. É no sentido bastante particular e implicado de que essa especificidade do ser que eu sou se implica em qualquer definição do ser humano que eu tente fazer. Então, eu, né, quando ele fala, se diz de mim, eu estou implicada em qualquer coisa que se diga do humano de modo genérico. E se eu estou implicada, cada um de vocês também está implicado. E é isso que vem na próxima frase, quando ele fala, todo modo de aparição do Dasein diz respeito a mim. E, portanto, a cada um, a todos os outros eus, né, que se configuram aí, que são modos de aparições do Dasein. Quer dizer que eu e todos os outros entes devem assumir o ser que se implica, né, mutuamente. Cada um de nós implica no outro e vice-versa. Certo? Não há uma... Nesse sentido, a gente pode fazer... não há como pensar em individualidades rompidas, separadas, fechadas em si mesmo.
Porém, aí aqui entra outra coisa que é muito importante para nós, para o campo da psicologia, que é a ideia de liberdade. Por quê? Quando a gente diz desde o início, o Dasein tem a tarefa, né, cabe a ele ser o que ele é. Ou seja, se imediatamente, na imediaticidade da minha existência, eu não sou já o que eu sou, veja, está aberta aí a possibilidade, ou o risco, a gente poderia dizer, de não ser. Eu posso não realizar o ser que eu sou. Se cabe a mim realizar, é porque não é óbvio, não é necessário que eu realize. Isso quer dizer que o Dasein pode ou não apropriar-se do seu próprio ser. Exatamente porque ele é marcado pela liberdade. Se existe essa alternativa, se existe algo que diz que eu devo me realizar, é porque eu posso não fazer isso. E é porque eu estou marcada pela liberdade. Sou um ser, então, aberto de possibilidades e não fechado em mim mesmo, não plenamente dado como os outros seres. E se há essa possibilidade, aqui a gente vai encontrar dois termos importantes, que é propriedade e impropriedade. Então, o ser que se apropria do seu próprio ser é aquele que vive propriamente, ou vive na propriedade de si, né? Quando ele não se apropria do seu próprio ser, vai viver na impropriedade. Essas duas palavras se desdobram, elas vão aparecer em outros autores mais para frente. Acho que o próprio Heidegger também, depende. Aqui eu nem sei dizer para você se isso é mais uma questão de tradução ou não, ou de momentos da obra, mas a gente vai encontrar depois nos textos dos psicólogos as ideias de autenticidade e inautenticidade, que tem a ver aqui com essa questão do apropriar-se ou não apropriar-se do seu próprio ser. Aí, veja só, o que é, quando a gente diz um apropriar-se do próprio ser, há algo aí que é o de que se apropria. Isso de que se apropria é um modo próprio do Dasein. Cada um de nós, então, porta em si, carrega em si um modo próprio do Dasein. A impropriedade diz de ser tomado pelo que ele vai chamar também de mundanidade, que é um viver no comum, num coletivo dado. Pode pensar assim. Então, a propriedade seria um assumir o ser em sentido próprio, e a impropriedade é um assumir o ser tal como os outros fazem, e não propriamente na sua especificidade. E aqui, então, a gente pode introduzir o que ele vai chamar de o ponto de partida para a analítica do Dasein, para a análise desse ser, né, desse ente, que é o ser que nós somos. É ficar claro, então, repetir um pouco o que já foi dito, que não se trata de um ser como os outros, porque a existência tem primado sobre a essência nele. Acho que isso a gente já falou, né? Eu sou, em primeiro lugar, existência, exatamente porque é na existência, na plena experiência e vivência existencial que eu posso realizar o ser que eu sou. A minha essência não está completamente já dada, é preciso fazê-la acontecer existencialmente. Portanto, né, o ser não vai ser entendido por si mesmo. Aqui também é um momento muito delicado, muito importante da gente entender e de mais uma vez entender o porquê da riqueza disso para a psicologia. O ser em mim, veja que então a palavra ser aqui começa a aparecer com um pouquinho mais de clareza para nós. Há em mim algo que não é exatamente eu, vamos dizer assim. É algo que diz de um genérico, daquilo que está em todos os outros Daseins, em todas as outras pessoas, para a gente usar o vocabulário mais claro. O ser é impessoal. O ser que está aqui em mim não é o que eu sou.
Porém, eu estou implicado nesse ser. E isso aqui é uma repetição daquela ideia de, ao dizer do Dasein, eu digo de mim. Então, para entender o ser, eu penetro nele, eu estou implicado nele, no Dasein, nesse ser, nesse ente específico que é o que nós somos. Nós não conseguimos entender o ser, capturar o ser por si mesmo. A cada vez que a gente quer entender o ser que está aqui, nesse ente existencial que eu sou, eu me implico nesse ser. Não entender o ser por si mesmo quer dizer que toda vez que eu vou tentar entender o ser que está no ser humano, a gente só consegue ver esse ser marcado já pela identidade pessoal de cada pessoa, de cada eu. Né? Quando ele diz eu estou nele implicado, porque o eu então marca o ser na experiência do Dasein. Então tem uma particularidade impossível de ser desligada daquilo que seria não particular. Então, a particularidade de cada um de nós marca o ser no Dasein. Por isso é tão importante, tão rico para a psicologia, percebem? Está querendo dizer que, em outras palavras, a gente poderia dizer assim, para entender o ser humano é necessário automaticamente se ver também o particular de cada ser humano. E é esse particular que interessa ao psicólogo. Por isso fica rico para nós, porque de pensar assim, não, então, o entendimento, a busca de entendimento desse cada um é algo que é o único caminho que a gente teria para compreender o ser geral ou genérico do humano. Então, é a partir do particular que se pode entender o que seria não particular. Porém, o Heidegger, como ele está, eu disse que isso isso tem uma riqueza para o campo da psicologia, mas para o filósofo isso é um problema, porque essa particularidade não é um ponto seguro. O que é particular de cada um diz de uma certa inconsistência conceitual ou especulativa. E o Heidegger gostaria então de ter um ponto de partida seguro, né? Conveniente, um ponto de partida filosoficamente firme para compreender esse Dasein. E aí ele vai seguindo, né? Está construindo uma argumentação para fazer uma proposta. E aí ele segue dizendo que o que é essencial do Dasein, o que constitui essencialmente o Dasein são as suas possibilidades. A possibilidade é a liberdade. É esse horizonte aberto e que o que vai se dar não está já no âmbito do necessário, né? Não está já dado. Então, cada forma concreta do Dasein existe em sua particularidade. E, né, eu estou aqui só sintetizando, repetindo o que eu acabei de dizer, que não é dessa particularidade que se deve partir para compreendê-lo. Se o Heidegger está interessado numa compreensão filosófica, conceitual desse ser, né, que é o ser humano, ele não pretende partir, ele não considera que se possa partir dessa particularidade, que então é individual, que muda para cada um, para construir essa compreensão. Quem gosta dessa particularidade somos nós, os psicólogos, e não o filósofo especulativo. Tá claro isso? Porque o particular é instável, ele muda, então ele não é algo propício para a construção de um conhecimento que seja firme conceitualmente. Daí que então o Heidegger vai fazer quase que um movimento, uma torção assim no seu pensamento, dizendo então é preciso partir do indeterminado, do não diferenciado. Isso é que seria um caminho para a compreensão do genérico, do geral, do Dasein. E aí ele volta àquela ideia que já tinha sido colocada antes da medianidade, ou mediania.
O que é o mediano, isso que diz de comum na vida humana, seria um impessoal, na forma mesmo do Dasein. O Dasein, vamos lá, uma pessoa humana, ao viver tal como os outros vivem, ela exerce aí uma impessoalidade que poderia talvez então, né, o Heidegger está propondo que isso possa ser o caminho de início para a compreensão do ser do Dasein na sua impessoalidade, ou seja, escapando da particularidade e para conseguir chegar naquilo que é o ontológico. O ontológico, ele vai dizer no texto, né, o que está mais distante é a existência em si, seria a captura do ser em si. E aí, o concreto particular, o que ele vai chamar de aqui de ôntico, né, o que se chama em filosofia de ôntico, que é isso que, né, usando o vocabulário do texto, é o que está mais próximo, é o Dasein, é a pessoa particular, é cada um de nós, isso é a existência factual, concreta, né, do Dasein. A existência em si seria o impessoal que esse particular contém. E com esse jogo aí do mais próximo, mais distante, ele vai citar o Santo Agostinho, que a gente já conheceu um pouquinho, né? Dizendo que essa frase também famosa do Agostinho, o que há de mais próximo de mim do que eu mesmo. Veja, essa é quase uma obviedade, né? A gente pensar o que tem mais próximo de mim sou eu mesmo, mas ao mesmo tempo aponta, tá insinuado aí que é também tão distante, né? O si mesmo, o encontrar-se, é disso que se trata na psicologia, principalmente, né, no campo das psicoterapias, a busca de si mesmo como uma tarefa longa e complexa, porque isso que é o mais próximo de mim mesmo é também mais distante. E é essa distância, né, a busca então de um ontológico universal do Dasein, é isso que o Heidegger quer, em busca disso que ele está. E aí se configura todo o problema, né, seria a problemática do Dasein, que a gente pode seguir alguns passos. Assim, o Dasein se define pela existência. Acho que isso ficou claro para todos. A existência é sempre a existência do particular, do cada um, do concreto, né, do particular. E o particular não diz do universal, ou pelo menos não diz de um modo não marcado do universal. O universal, em cada particular, está todo marcado pela particularidade. Então, como saber do Dasein fora da particularidade? Aí o Heidegger vai propor que a medianidade, o que é o comum, seria um caminho para saber algo além do particular. Porque na medida, quando eu vivo simplesmente do modo comum, do modo como todos os outros estão vivendo, eu estou vivendo de um modo não marcado pela minha particularidade. Então, nesse cotidiano, né, da existência comum, surge isso que seria o mediano, e o mediano pode ser então um caminho para se perceber o Dasein para além do particular individual. No meio comum, haveria então alguma coisa em comum com o ser do Dasein, que afinal é o que o Heidegger quer compreender, o ser do Dasein. Mesmo que isso, né, esse caminho, isso que se aponta como ser do Dasein, seja fuga e esquecimento, ou seja, impropriedade. Porque esse modo de existir na medianidade é o impróprio, é aquele que não se apropriou de si mesmo. Ou seja, aquele que se esquece de si. E aí, essa expressão esquecimento do ser, vocês vão também encontrar muitas vezes citada, é uma expressão que se torna, que ela não está nesse texto que a gente leu, ela não aparece assim tão clara, mas ela é uma consequência dessa ideia aí, de se encontrar fuga e esquecimento como algo que faz parte do que é comum ao Dasein. E ele vai chegar nessa conclusão, assim, de que o esquecimento do ser
é algo que faz parte do comum das formas diversas do Dasein. Ou seja, o Dasein é um ser que tende a se esquecer de si, tende a viver de forma imprópria ou inautêntica. Isso parece uma conclusão surpreendente, filosoficamente, mas para a gente que pensa a partir da psicologia, a partir principalmente de uma clínica, ou seja, de um lugar em que se quer cuidar daqueles que procuram porque estão em sofrimento, e eu acho que é aqui que muitos psicólogos vão pensar que o sofrimento psíquico vai ter sempre a ver com essas formas do esquecimento. O que se quer em psicoterapia é fazer o caminho da apropriação ou da autenticidade, de um recuperar a ligação consigo mesmo no sentido de passar a ter uma vida que se apropria de si mesmo, que escape ao esquecimento do ser. E acho que aqui então fica muito claro, a gente poderia dizer que nesse sentido Heidegger tem razão, a gente vê por aí, né, nas pessoas esse tal esquecimento ou uma tal distância de si mesmo e que pode ser transformada em outra coisa, que é exatamente o caminho da apropriação. Bom, acho que eu encerro por aqui. Se a gente conseguir compreender esse movimento, fica claro, eu acho, por que essa ideia vai ser tão apropriada depois pela psicologia. Então, a gente se vê na sexta-feira para discutir essas páginas.